noite. Estamos aqui no segundo episódio do NBS Cast. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Bacete, empresário, empreendedor e doutorando em administração de empresas. Hoje a gente tem aqui conosco no nosso bate-papo a Juliana Velo, que ela também é mestre em administração, ex-Pão de Açúcar, ex-Ambev, mãe de dois, como ela gosta de dizer. Temos aqui também a Stephanie Gilberti, que ela é muito chique, né? Ela fez MBA em Chicago, também gestora, mais uma mulher que empreende, uma mulher de sucesso. E hoje a nossa convidada especial aqui, eu vou até ler, né? Fazer uma cola, porque ela é muita coisa também, né? É a Mônica Porto. Ela foi eleita a primeira contadora mais influente do Brasil pelo Contabilidade Awards, CEO da Neon Count, com 5 estrelas no PQC, professora de MBA, membro do GTFAS, mentora e palestrante. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda aqui com a gente. Eu vou começar com 2 perguntas em uma só, né? Primeiro, quem é a Mônica Porto e como você começou sua carreira na contabilidade e o que a motivou a seguir essa carreira? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Bom, Mônica Porto é mãe do Theo, né? Que tem 2 anos, que é minha motivação diária, né? Mas também eu sou uma pessoa que quis mudar, né? Eu acredito que muito tempo eu cresci ouvindo muitos nãos, assim, sabe? Cresci num meio familiar com 2 irmãos, né? Uma mãe um pouco machista e assim muita coisa falando que eu não poderia e a Ariana, quem falava para mim que eu não podia fazer, eu ia fazer. Motivador, né? Minha motivação é o não. Fala assim, você não vai conseguir fazer isso, Opa, eu vou lá fazer. Então, eu acho que a minha motivação foi muito isso, assim, muitos nãos que eu tive na minha infância, apesar da minha mãe e meu pai terem sido muito importantes. Minha mãe é professora, aposentou ano passado, né? Ela era da prefeitura, dava aula na Prefeitura da Serra, foi pedagoga, coordenadora, diretora, esse monte de coisa. E meu pai era contador, e meu pai foi uma grande inspiração, porque ele falou para mim assim, minha filha, você tem que fazer contabilidade. Ele me obrigou, sabe? Foi por livre e espontânea pressão. 2 opções na vida, ou faz, né? Não, e a minha mãe... Eu cresci com a minha mãe falando que eu podia ser o que eu quisesse. E o pai menos contadora e professora. Nossa, juro. ajudou, né? Ela falava, minha filha, você pode ser o que você quisesse, menos contadora e professora. E eu virei professora E contadora. Professora de contabilidade. Mas meu pai foi um grande motivador, assim, ele falou comigo, minha filha, faz contabilidade, é uma área que vai ser muito próspera, vai ser muito boa. Ele tinha uma visão assim que o contador ele tem mais chances de administrar bem uma empresa por ter muitas noções de tributos, né? Essas coisas, de custos, de tributos. O contador que acaba empreendendo, ele já tem um caminho mais fácil, entre aspas, mais né? fácil. Então, ele falava, minha filha, você vai ter um leque muito maior de coisas que você poderá fazer seguindo a contabilidade, né? E eu trabalhei muitos anos numa empresa de importação, então a gente trabalhava com importação de celulares, né? Veículos, e comecei a carreira assim, né? Trabalhando na importação. E um belo dia eles estavam expandindo os negócios e começaram a construir um galpão logístico. E aí eu falei bem assim, eu quero trabalhar lá no galpão, na logística, né? Uhum. E aí fui falar com o meu diretor na época e falei com ele, eu quero e tal. Ele falou, isso não é uma vaga para mulher. Aí eu falei com ele assim, mas como assim? Ele falou, porque vai comandar uma série de operários e tudo mais. Então, assim, a gente prefere que seja um homem que vá gerir. Uhum. E aí, na época, eu já estava fazendo até mestrado aqui na FUCAP. E aí eu peguei o currículo da pessoa que foi contratada e eu olhei para o currículo e falei, não é possível. Eu sou muito melhor. Eu só ficava com isso na cabeça. E aí isso me motivou a sair, pedir demissão da empresa por revolta. Falei, não, se eu não sou capacitada para aquilo, eu não sou capacitada para o que eu estou fazendo. A meritocracia não estava funcionando, né? E aí eles falaram comigo, não,
não. Aí eu inventei uma desculpa, falei, não, eu vou estudar fora, vou para os Estados Unidos. Fui para estudar. Mentira, só passei, viajei, curti, fui para Disney, fiz um monte de coisa, fiquei um tempão lá. Meu marido falava, foi para nada, foi para fazer nada, foi só para fugir. Quando eu voltei, eles falaram para mim, olha, sua vaga está aqui. Eu falei, não volto. E aí foi que surgiu uma primeira oportunidade de começar a dar aula. Comecei a dar aula numa faculdade lá na Serra de Ciências Contábeis. E por conta da necessidade dos meus alunos que vinham me perguntar, porque eu sabia tudo na teoria. Eu sabia como era uma empresa do lucro real, como que apurava o tributo, porque eu conferia os tributos. Às vezes a contabilidade até mandava umas coisas erradas, assim, sabe? Eu já sabia o que estava errado, já falava coisas, isso aqui está errado, corrija, essa guia está errada, não está batendo com meus controles. Já conseguia auditar, né? Eu já auditava tudo que eles faziam e, assim, eu mandava meus controles tudo, assim, impecáveis. E eu achava que era assim, todo mundo, né? Achava que era assim. E aí, quando eu fui para a sala de aula, eu vi que tinha um universo muito maior da contabilidade, né? O sistema de SPED, nota fiscal eletrônica, uma regulamentação muito forte. E aí eu não sabia nada disso, eu não entendia nada disso. E aí eu fui trabalhar, empreender para aprender, para levar para a sala de aula. Olha que loucura. Falei, cara, eu preciso aprender isso, porque meus alunos vêm com a dúvida e eu quero tirar as dúvidas deles, né? quero saber mais para tirar as dúvidas deles. Diferencial, né? E aí fiquei quase 10 anos dando aula na graduação. Na graduação, isso. Na graduação. E quando eu resolvi sair da graduação foi quando o meu escritório já estava crescendo muito, começou a crescer e já estava ficando muito pesado para mim. E aí eu resolvi sair da graduação e recebi uma proposta para dar aula no MBA. E aí eu falei, não quero, vou ficar só no escritório. Aí eles falaram, não, vamos, que você vai gostar. E aí fui e para mim foi maravilhoso, assim, uma experiência enorme, porque esse MBA... Eu dou aula no Brasil inteiro. Então, assim, você tem oportunidade de viajar. Já fui para Boa Vista, para tudo quanto é lugar. Conhecer muita gente, né? Conheci muita gente. Você faz um network enorme, assim, com pessoas. E como eu acabo dando aula de tributos, você acaba entendendo particularidade de vários estados diferentes. E isso me possibilitou hoje expandir meu negócio para o Brasil inteiro. Então, hoje a gente atende nível Brasil, assim. E tem uma indústria em São Paulo, tem empresas no Rio Grande do Sul. E o Brasil é um país de vários países dentro, né? Vários. Cada região tem muita particularidade, né? Isso, para quem empreende, é muito bom, né? A gente, assim, acabou crescendo muito em decorrência disso, né? E a pandemia foi um grande acelerador também, porque como eu sempre fui muito fã de tecnologia e sempre investia muito em tecnologia, e o meu ponto crucial da tecnologia não foi a pandemia, foi aqui em Vitória, não sei se vocês lembram, 2017, 2018, teve aquela greve da PM. Sim. Naquela greve da PM, foi o meu ponto de corte que eu falei, nossa, eu preciso ter um sistema em nuvem, um atendimento em nuvem, um PABX em nuvem, para o meu negócio não parar. Uhum. E eu preciso poder trabalhar de onde a gente estiver. Então, naquele momento, a gente já começou a trocar máquina por notebook, botar sistemas em nuvem. Então, assim, quando a pandemia veio, a gente foi assim... Já estava preparada. As meninas me ligaram e falaram, Mônica, a gente não vai poder vir para o escritório amanhã. Eu falei, tá bom, eu não estava no país. Elas me ligaram e falaram, olha, a gente não vai poder. Eu falei, não, tudo bem. Para casa todo mundo. E no outro dia ligamos o computador e trabalhamos atendendo o cliente do mesmo jeito. Já estavam à frente, né, do que estava por vir, já estavam preparados, né? Se prepararam. E não é a realidade do Brasil, né? A gente vê muita empresa, principalmente familiar, empresas de médio porte, que a automatização é mínima, né? Sim. E aí, como a gente já estava bem preparado, alguns clientes viram que a gente não parou a operação, continuou da mesma forma, tudo aconteceu. E a gente tinha alguns clientes que eu fazia só a parte da filial, que tinha filial aqui por conta dos benefícios, que a gente acabou se aperfeiçoando e pegando muito esse business dos incentivos fiscais. Né? Então, eu tenho muita empresa com incentivo que investe com PET, Sudene, tudo aqui no estado. É um diferencial competitivo no nosso estado, né? A gente acabou abraçando bem a cadeia logística, né? Que vai desde a importação... as empresas que importam, os atacados e os e-commerce que distribuem, e o segmento do transporte também, que é bem forte. Né? Então, eu tenho bastante transporte de carga rodoviária.
E aí isso acabou expandindo muito para a gente expandir nível Brasil e atender o Brasil inteiro, né? E como que foi essa premiação aí? Fiquei curiosa. Foi eleita a primeira contadora mais influente do Brasil. Então, isso daí foi uma pesquisa que surgiu ano passado, que o pessoal começou a fazer. Essa empresa surgiu por conta de uma pesquisa que eles tinham feito. E eles pediram para as pessoas meio que votarem, né, em algumas personalidades. Nessa pesquisa, porque era alguma pesquisa de campo, alguma coisa assim, e aí surgiu a ideia de criar esse Contabilidade Awards, uma empresa nova surgiu, e eles começaram a premiar as melhores empresas do ramo de contabilidade. Então, eles tinham premiação para software contábil, software de tecnologia contábil, software de inovação, portais de informações contábeis, e eles colocaram uma categoria de influencers contábeis. Só que todos esses eles foram tipo para voto popular. Então eles lançaram um site e deixaram as pessoas votando, né? E aí nessa votação depois teve a premiação e como foi voto popular, né? Aí entre as mulheres todas eu fiquei em primeiro lugar das mulheres e numa classificação geral fiquei em quarto lugar entre homens e mulheres. Aí. A gente Muito fala legal, que o segmento, né, de contabilidade a liderança, né, basicamente composta por homens, né? É. Difícil ver uma mulher que sobressai, né? E a operação com muitas mulheres. Fala um pouquinho disso. Hoje, no mercado, assim, se a gente pegar a área contábil mesmo, a gente está praticamente meio a meio. Metade são mulheres, metade são homens, assim. Mas o que a gente percebe muito hoje é que são pouquíssimas mulheres que exercem os cargos de liderança. São muito poucas. E, principalmente, liderança, assim, igual donos de escritório. Então, é muito mais difícil, né? Você vê mulheres donas de escritório, são muito poucas. A maioria, por mais que você chegue no escritório e a maioria dos cargos são femininos, a gente ainda vê muita ocupação de liderança masculina. Assim. E não por capacidade, né? Porque as mulheres até estudam mais, né? Se preparam melhor, Estudam, né? muito mais. Isso é um pouco complexo assim da gente ver, porque quando você entra numa sala de aula de contabilidade, assim, na graduação, pós-graduação, você entra e tem muita mulher. Elas se capacitam. Só que a mulher ela tem um problema que ela não, na maioria das vezes, ela não acha que ela é capaz. Ela tem um problema de achar que ela não está pronta o suficiente e não vai poder exercer o cargo de liderança. Para as mulheres, às vezes, né? baixa a cabeça, né? É um pouco cultural. É até. cultural. É interessante que a gente estava conversando antes do início que tanto eu quanto a Stephanie também viemos de mercados masculinos, né? Então, eu do mercado de bebidas e a Stephanie do mercado automotivo. Então, a gente entende muito o que você está falando, o fato da gente ter que se impor e conquistar o nosso espaço, e realmente é muito... É como você falou da sua vaga, Alex. Você decidiu sair da empresa, né? Você estava mais do que capacitada também. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar um pouco mais até as mulheres para mostrar que a gente sabe. Exatamente. A gente já trabalha muito mais, né? Porque isso é normal, porque a gente Quem sou eu para Você eu tá, vou aqui? você tá em minoria Tô em hoje. minoria. Não, a mulher ela já trabalha muito mais, porque assim, por mais que você tenha a função em casa, quando você chega em casa, Exatamente. não é 50-50 em Não. casa, nunca é, assim, né? Por mais que às vezes você tenha um marido que ajude muito, tenha funcionária, secretária, mas a cabeça fica ali pensando, você tem filho, tem um monte de coisa para fazer para o filho, né? Bom, não sei, vou Para a perguntar aqui como é família. que é. É a mãe que organiza tudo, A mãe né? que organiza. Determina. Tudo que vai acontecer, assim, na maioria dos casos, né? Quando tem digamos assim, um evento, uma viagem, a mulher Qualquer que coisa. pensa tudo. Meu marido fala bem assim, não, você só me fala assim, para onde que a gente está indo e eu carrego as malas. O resto eu não sei nem para onde A a gente está capacidade de indo. organização das mulheres Horário é de muito comer, superior. horário de banho, De horário de banho, dormir. de tudo. A mulher é que está sempre Então, a mulher no radar. trabalha mais em casa, trabalha mais na empresa. A gente tem que... Eu só vou mudar um pouquinho aqui, que eu queria perguntar uma coisa no início, que é falar um pouco da sua educação e graduação, né? Você fez o MBA e fez um mestrado. Eu fiz um monte de MBA, na verdade. Tá. Me fala como que isso impactou na sua trajetória profissional. Um monte... Quantos MBAs você Um fez? monte, já fiz 6. 6. Você não para de estudar, Não na verdade, paro, né? não paro.
Por conta disso, né? A gente tem uma síndrome do sabotador, que a gente sempre acha que pode melhorar em alguma coisa. Isso aqui, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Então, assim, a mulher, ela se cobra muito. Então, ela sempre se cobra muito, né? Em todos os aspectos, né? Então, a mulher, ela se cobra demais. Mas, assim, eu falo que o MBA, ele foi um diferencial muito grande na minha vida. Porque... quando eu fui para a graduação para dar aula, eu sabia muito a teoria, sabia na prática, assim, né, da teoria, que era linda, a contabilidade é linda na teoria, ela é linda. Nossa, é linda. DRE batendo, balança. E quando eu trabalhava nessa empresa, que era uma empresa de importação, eu era o cliente perfeito. Eu era cliente perfeita, porque eu mandava tudo organizada, eu já mandava as guias já tudo prontas, recolhida para a contabilidade externa. Trabalhava para eles, quase. Trabalhava para eles, eu fazia tudo. Quando eu fui empreender na contabilidade, que eu via que era um suplício para o cliente mandar um extrato bancário, que você tinha que implorar, pelo amor de Deus, me manda. O que é isso aqui? Faltando nota. E assim... A realidade é essa. Era uma outra realidade. Eu falei assim, meu Deus, isso é um caos. Não é possível que as pessoas são assim ou são meus clientes. O problema é o meu cliente? Será que o problema é meu? Não. E aí eu vi que era uma realidade do empresário ser muito desorganizado. O empresário, ele é muito desorganizado. E as empresas lideradas por mulheres, não. Então, assim, o empresário, o homem, era muito desorganizado. Não, o empresário, ele é muito desorganizado. Em vários aspectos, assim, a maioria. Principalmente o menor, o médio, o pequeno, assim, sabe? Aquele tem pequeno... menos gente, menos braço para... São muitas funções, né, para exercer, e acaba que não... Muitas. É porque o médio e o grande não tem opção também, né? Ou se organiza ou tá fora, né? E aí eu comecei a ver que eu tinha essa necessidade de aprender mais a fundo das coisas. E aí foi por isso que eu fui buscar um MBA mais voltado profissional, porque eu tinha feito aqui o Controladoria em Finanças, aqui na FUCAP. Mas, assim, o Controladoria em Finanças aqui da FUCAP, ele é muito voltado para um business maior, tipo das meninas, assim, né? Para trabalhar numa grande empresa. E não era essa a realidade que eu tinha uma realidade de empresas menores. Então, eu precisava de uma coisa mais profissional, de alguém que viesse com uma bagagem mais técnica e profissional, assim, falar, não, é mais assim, operação mesmo. Isso foi um grande divisor de águas. E você considera, então, que os MBAs que você fez te ajudaram muito na execução do dia a dia? Sim, me ajudaram. No trabalho mesmo, mais até do que nas aulas? Muito mais, muito mais. Era mais a realidade do que Era você vivia, mais a realidade. Né? Então, aplicar na prática. Aplicável, né? Mais aplicável na prática, porque assim, eu tinha professores que eram de mercado mesmo. Assim, por exemplo, como eu fiz vários que eram de área contábil, eram pessoas assim, cara, contador, tem empresa de contabilidade. Então, assim, os caras já tinham um know-how muito grande, então sabiam como que era a aplicação prática daquilo, então trouxeram uma bagagem muito maior de aprendizado, Você né? conseguiu absorver a gente isso. teve uma grata surpresa aqui, que a NBS, em parceria com a FUCAP, né? Com a FUCAP, a gente está propondo um MBA de operação, que tem muito no mercado MBA teórico, né? As pessoas querem mão na massa, querem operação. Então, a gente pegou vários profissionais de mercado, cada um na sua especialidade, e falamos, bom, quem quer empreender ou quem quer se tornar líder, um cargo de supervisão para virar gerente ou propriamente empreender, tem uma lacuna aí de ofertas, né, que acaba, ou você tem o bem teórico e dificuldade de achar coisas mais práticas. Aí, modulamos o curso e fomos fazer a oferta para o mercado. A previsão da primeira turma era de 30 a 60 dias para fechar. Nossa grata surpresa, no primeiro dia, fechou a primeira turma. Você vê que é uma demanda reprimida, né? Muito. Por operação, por prática, né? As pessoas anseiam isso. Muito. Os MBAs também são muito nichados, né? Com assuntos muito específicos. A gente trouxe uma visão mais sistêmica também. Mas eu acho que talvez essa abordagem prática do negócio também seja um gap muito grande que a gente tem hoje, porque é isso. Por mais que eu empreenda, a realidade que a gente vê hoje... Discurso é uma coisa... prática, né? A realidade que eu trabalho hoje, eu acabei nichando um pouco em empresas de médio porte, né? Então, hoje a gente trabalha com empresas de médio porte
em sua maioria. Por quê? Porque são empresas que eu percebi que elas já têm uma estrutura, um RH, um financeiro, então elas acabam sendo mais organizadas e, por mais que deem mais trabalho por serem empresas maiores, elas acabam mandando as coisas muito mais organizadas, têm mais, se adaptam mais aos processos, porque a gente tem muito processo lá no escritório, então a gente também tem muita coisa que a gente quer que o cliente faça do nosso jeito, precisa acontecer do nosso jeito, para que funcione redondo, né? A gente tem muito uso de tecnologia lá, então, assim, para que ele usufrua da tecnologia, a informação tem que vir da forma que a gente pede que venha. Confiável, acaba né? beneficiando dos dois lados, né? Porque se você faz um bom trabalho, o cliente tem uma informação valiosa na mão. São 4 pontos aí que é fundamental, né? Controle, processo, indicadores e metas. Se conseguir flutuar bem nos 4 pontos aí, a empresa vai, né? Não, então, e aí, assim, a gente sempre joga muito com o cliente. Olha, eu preciso que a informação chegue para a gente o mais real e confiável possível para que eu te forneça a informação. Então, hoje, a gente trabalha muito mais voltado para uma área gerencial, para o cliente, com a apresentação de dados. A gente usa muito Power BI lá no escritório. Então, assim, quando o cliente ele sai de um escritório e de um outro escritório, por exemplo, e ele chega lá no escritório e ele vê, ele fala, cara, isso não é contabilidade, não. Isso não é contabilidade. Isso que você faz não é contabilidade. Porque as pessoas elas estão acostumadas com a contabilidade que entrega guia, né? E você enxerga isso como, falando lá na frente já, como um desdobramento da contabilidade do futuro? Eu enxergo isso como a contabilidade. Eu enxergo do presente, agora. Eu enxergo isso como a contabilidade. Porque, na verdade... Junto, né? Vai engloba um a pacote contabilidade de serviço, tem que né? deixar de ser só emitir só por as conta guias. da tributação brasileira e começar a ser uma escritório funciona geradora assim, de né? informação. Só de compilar e emitir as guias de tributo. Não, né? olha só. Quando a gente pega uns livros tipo super antigos, professor Sérgio Diudícibus, lá atrás, Contabilidade Introdutória, ele fala o seguinte, a contabilidade ela é uma fonte de informações confiáveis para a tomada de decisão. É isso que é a contabilidade. Tem que ser. Então, Tem que ser. assim, Importante. então, na verdade, o que eu busco é voltar para a essência da contabilidade, entendeu? Então, o que eu quero? Voltar para a essência, que é o quê? Fornecer informações úteis. Eu não quero ser uma pessoa que entrega guia para o meu cliente, eu quero fornecer... Então, a gente trabalha com muito dados, muita tecnologia, muito BI. Eu tenho um cara de TI que trabalha... Tenho 3 pessoas de TI no meu escritório que trabalham para mim. E o cara desenvolvendo dashboard. Só desenvolvendo dashboard, só desenvolvendo tecnologia para a gente fornecer para o cliente. Você chega a se conectar com o sistema do cliente ou não? Eles precisam enviar? A gente tem as 2 modalidades. Faz integração. Tem 2 Integração. modalidades. Quando o cliente ele usa um RP que a gente indica, que tem um RP que é um RP que conecta direto com o meu e faz importação automática, a gente tem um BI específico para esses legal. clientes que já otimiza muito, né? a gente já faz integração muito mais rápido e forneço dados de BI para ele com base na informação financeira também. Então, não é só contábil, financeira também. E a gente tem os clientes que às vezes usam softwares maiores, às vezes usam TOTO, SAP, né? Então, aí a gente já não tem como fazer integração dessa forma. A gente integra com outro sistema que faz uma interface. Então, eu tenho um sistema pago que eu tenho que faz essa interface entre um e outro. A gente importa as informações e o meu Power BI ele fica ligado no meu banco de dados. Então, ele fica todo dia, ele faz atualização e sobe. O cliente tem um link, a gente gerou uma página para o cliente e ele fica tendo acesso às informações dele por lá. Então, assim, a gente tem BIs de folha, BIs... Otimiza muito, reduz o trabalho operacional, nossa. E utiliza essa força para fazer essa análise crítica, esses relatórios, o que você pode gerir, voltar para a essência, como você disse. Voltar para a essência, exatamente. A gente falou de processos bastante aqui, e vocês ganharam o PQC, né, Programa de Qualidade de Escritório Contábil, nível mais alto, né? Foi. A gente já... Quando surgiu esse programa de controle de qualidade, ele veio como um ISO, e ele surgiu no SESCOM, que é o Sindicato das Empresas lá do Rio Grande do Sul, com uma necessidade de colocar escritórios em um patamar um pouco maior, melhor, assim. E aí, quando o pessoal daqui do Espírito Santo, do SESCOM daqui, resolveu trazer para cá a certificação, eu entrei no primeiro ano, mas eu entrei assim, falei, vou entrar como participante, porque eles têm 7 níveis, tinham 6 níveis, né? Até o ano passado eram 6 níveis de certificação. Eu pensei comigo assim, eu vou tentar, acho que umas 2 estrelas eu consigo e tal.
quando a gente submeteu na primeira vez, o pessoal ligou para a gente e falou, não, vocês são 5 estrelas já. E aí eu falei bem assim, não, porque tem muito mais coisa que tinha que ter. Olha a síndrome da mulher aí, postura. achando que nunca está satisfeita. E né? aí eles falaram não, porque você fica 6 meses praticamente num processo ali com eles. Então, o que você não tem, você tem como implementar. São processos, né? Né? Você tem como implementar aquilo ali. Na verdade, eles chamam de práticas, né? São práticas. E aí você tem como implementar e colocar que você já implementou, e aí você ganha o ponto e fica como melhoria para o próximo ano. E aí, no primeiro ano, já de cara, a gente ganhou 5 estrelas, e a gente foi o primeiro a ganhar também 5 estrelas. Aí, no segundo ano, já... Pode ter que manter, né? No segundo ano, a gente ganhou... Começou a atingir. Então, no segundo, sarrafo, no segundo ano, eles subiram mais o nível, mas a gente conseguiu manter as 5 estrelas. E aí, esse ano, eles vieram com uma nova. Esse ano não, foi o ano passado, mas a certificação foi esse ano, né? Eles vieram, a gente vai lançar uma categoria agora que chama Diamante, que é 5 estrelas Diamante. Então, as outras são 25 práticas, essas são 40 práticas que você tem que ter dentro do escritório. Vocês ganharam também? E a gente ganhou, foi o primeiro aqui do estado a ganhar esse Diamante. E qual a importância, assim, o que trouxe esses processos, essa organização dentro para vocês e esse prêmio? O que agregou lá para vocês? Mudou tudo. Porque no começo, a contabilidade ela tem uma essência muito de escritório de contabilidade. E quando você entra num prêmio como esse, você passa a ter uma mentalidade de empresário. Sim. Então, ou seja, eu não me considero mais uma dona de escritório, eu me considero uma empresária contábil. E aí, no projeto do PQC, você tem que ter seu plano estratégico, ter meta. E, assim, se você for olhar para uma realidade de escritório de contabilidade, as pessoas não têm isso. Não. E uma empresa funciona assim, né? Então, vocês elevaram isso aí, né? Deixou de ser um escritório. Assim, a gente passou a ter mais processos, mais metas, processos mais assertivos, o tempo de entrega e resposta maior do cliente. Por exemplo, pesquisa de satisfação com o cliente eu não fazia, passei a fazer, entender a satisfação do meu cliente, ter NPS. Não tinha isso, né? No escritório. Fazer pesquisa de clima com funcionário. Nossa, a primeira vez que eu fiz uma pesquisa de clima, a minha vontade era deitar no chão e chorar. Eu falei, não é possível fazer igual a Carminha. Não é possível que as pessoas reclamam disso tudo, não é possível. Mas eu falei cada mesmo, coisa, né? Cada coisa que eles reclamavam, eu falei, não, cara, mas eu vou fazer. Tudo que eles estão colocando aqui, vou melhorar. Aí, depois, passou um tempo, a gente fez outra pesquisa de clima. Isso aqui foi resolvido? Sim. Ficou satisfeito? Sim. Mas tem mais isso e isso. Eu falei, não é possível. E aí, a gente começou a trabalhar muito olhando para o meu cliente interno também, porque o PQC ele traz muito essa visão de você olhar para dentro. Como que está o teu colaborador. E isso foi maravilhoso, porque hoje, uma grande dor do mercado contábil é mão de obra. E assim, não é uma dor só do mercado, é uma dor geral, né? A gente está qualificação de mão de obra. A gente está com um apagão de mão de obra, assim, real, e lá no escritório, assim, eu tô com chuva de talentos, assim, porque a gente acabou criando novas ideias, né? A gente criou plano de inovação, então eu tenho um projeto... Mas é um ponto que você acaba virando referência no Exato. setor e as pessoas, Querem, as boas pessoas querem trabalhar lá. Exatamente. Esse é o objetivo, né, de quem empreende, né, com qualidade. A gente começou a fazer remuneração variável para os colaboradores. Em contabilidade isso é muito difícil, né? A gente criou as neocoins, que são moedas. A gente tem as neocoins, que são moedas que eles ganham por meritocracia. Então, tem as coisas que são básicas, que eles têm que fazer, de pontualidade, processos em dia, NPS 5 com o cliente, lá, porque o nosso só vai de 0 a 5, né? Então, esses valem pontos, mas, assim, escrever artigo para o blog, receber elogio por e-mail do cliente, porque o cliente parar para escrever um e-mail para elogiar a pessoa, porque assim, ele realmente ficou muito satisfeito. E fez a diferença. Então, a gente vai fazendo algumas... de 3 em 3 meses, mais ou menos, a gente muda algumas métricas de algumas coisas, e aí eles vão ganhando moedas, e aí as moedas eles trocam por várias coisas. Então, por exemplo, a gente tem cliente que é uma indústria de óculos lá em São Paulo. Aí ele falou, Mônica, eu faço os óculos a preço de custo. Aí eles trocaram moeda por óculos de sol, óculos de grau.
A gente fez agora na Páscoa Cacau Show, né? Que a gente tem um parceiro lá que é Cacau Show, então eles trocaram por ovo. Isso para desenvolver o senso de pertencimento é muito bom, né? Muito bom, muito bom. E eles amam, assim, porque eles ficam assim, não sei o quê, olha, fiz isso, vou ganhar Neocoins. É um reconhecimento também, né? Então, assim, foi uma coisa super legal. A gente lançou, o ano passado, também um prêmio de inovação, que, assim, quem tiver uma ideia mais inovadora vai ter uma banca que vai eleger os projetos mais inovadores. Mas, assim, justamente projetos que envolvam fazer trabalhos mais assertivos, com mais produtividade, envolvendo menos trabalho. Então, assim, como eu posso fazer isso mais inteligente para gerar um resultado melhor para o cliente com o mínimo de esforço possível? Eles têm benefícios para trazer melhorias também. Exatamente. Né? São quantos colaboradores? 31. Bacana. Aí a gente tem os que são autônomos, assim, né? Eu tenho 3 de TI que são autônomos, assim, que trabalham de casa, não é CLT, mas é contrato, PJ, Sim, né? PJ. Mas o que é uma empresa, se não uma reunião de pessoas unidas em prol do mesmo objetivo, né? Então, você cuidar dessas pessoas da forma como você tem conduzido é muito importante. É admirável. Aprendi um monte de coisa agora. Uma coisa que eu acho bem legal é a gente entender sempre o negócio como uma empresa de vendas. No seu caso, o seu produto é a contabilidade. Você vai desenvolver excelência ali com o intuito de venda, né? E o contador, se enxergar só como contabilidade em si, acaba não evoluindo, né? E sai assim, da caixinha. E, assim, uma coisa que você falou agora que é muito interessante, que é o seguinte, na contabilidade, não só na contabilidade, mas em qualquer empresa, falar em vendas é uma coisa parece que é muito ruim, que ainda muitas pessoas têm muita dificuldade em relação a vender. A gente tem uma falsa sensação de que vendas remete a gente àquele vendedor chato, pessoa insistente, sabe? Sim. E hoje Contador de história. Hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente de vendedores, né? Tem gente que vende com storytelling, né? Essas coisas assim. Exato. Uma nova pegada. Eu falei ontem sobre isso, uma coisa bem legal. Então, a gente tem uma nova pegada dessa área de vendas e muita gente trazendo muito conteúdo novo sobre como vender. Sim. E eu tenho uma outra visão, porque na contabilidade começaram a surgir muitas empresas de contabilidade que são de conformidade, que cobram tipo baratinho, R$100, R$99, R$79. Para emitir guia. Para emitir guia. Só que elas usam muito tráfego pago, fazem postagem. Por quê? Porque as pessoas elas vão pelo valor para poder escalar assim, né? Então eles conseguem escalar. O meu nicho, o meu negócio, como eu trabalho com empresas de um porte um pouco maior, não funciona dessa forma, porque o meu cliente ele não compra serviço contábil por preço, ele compra por confiança. Sim. Então, a gente começou a trabalhar muito a questão... entrega, qualidade. A gente começou a trabalhar muito com a questão do atendimento. Hoje, a gente tem um lema lá no escritório que é o seguinte, nós somos uma empresa de atendimento ao cliente que, por obséquio, faz contabilidade. Então, a gente atende o cliente. Então, o cliente está no centro da nossa empresa. Isso traz um reflexo muito grande, que é o próprio cliente indicar a gente. Então, a gente trabalha com uma rede de indicação Esse é o melhor marketing. Sem eu fazer absolutamente nenhum pedido para o meu cliente. Então, assim, todos os dias a gente recebe clientes novos lá no escritório. Meu CRM lá está com, acho que uns 19 clientes para o meu porte. De clientes que já estão assim, em fase de negociação, que são tudo de indicação. Então, todos os meses a gente tem muitos clientes que entram e 100% indicação. Estava falando ontem que a questão da venda mudou um pouco. Ainda tem um espaço para aquele vendedor de conta piada, bate-papo e tal, mas o vendedor de sucesso é o cara que consegue mostrar para o cliente que ele vai ter resultado. Que a relação é boa para os dois lados. Ele está vendendo, está ganhando seu dinheiro, porém está criando formas do cliente também otimizar o processo, ganhar dinheiro e ter resultado, né? Então, essa é uma mudança de mercado aí e quem se qualifica, como você está falando da história, está na frente. Né? Não, isso aí com certeza. O cliente, na verdade, toda vez que chega um cliente e que, às vezes, por mais que ele venha por uma indicação, normalmente a indicação, ela já... 95% de chance certa dele já fechar. Assim, é um lead quente, né? Então, assim, esse, para mim, é interessante, porque assim, a gente acaba não perdendo
muito tempo com aquela questão da venda, de tentar fazer o convencimento. O cliente, às vezes, ele vem, a gente numa conversa, ele, não, beleza, já vou fechar com você, cadê meu contrato? Porque é um produto difícil, né? Você migrar de contabilidade para uma empresa de médio porte não é tão simples. Não é tão não. simples. Não. Não é? E não é da noite para o dia também, não. Exato, é igual migrar de ERP, não é assim não, né? Então, mas hoje a gente tem visto justamente isso. Quando a gente faz a apresentação e eu mostro para eles o que a gente faz, aí eles ficam assim. Semana passada eu recebi uns clientes aqui que eles são lá do Rio Grande do Sul e ele está abrindo só uma filial aqui no Espírito Santo, e aí fui apresentando e tal. E aí a gente até apresenta os pacotes, porque a gente tem 3 pacotes diferentes lá, do básico, o avançado, o intermediário e o avançado, né? O avançado é o completão, que você tem acompanhamento, reunião mensal, diretoria, apresentação de resultados, reunião estratégica e tudo mais. Aí ele mandou mensagem para mim depois assim, eu fiquei muito interessada em levar minha matriz para você fazer. Nossa. Ou seja, ele veio tipo para fazer só um serviço da filial e ele abre outras portas. Né? Com todo esse processo, toda essa organização, né, você consegue demonstrar isso. A gente falou de várias Mônicas aqui. Eu queria saber um pouquinho mais da Mônica mentora. Você, como mentora, qual a sua abordagem para guiar empresários em suas jornadas? Então, eu tenho duas abordagens diferentes, né? Uma que é uma comunidade que eu estou criando, que é a Caduceu, que é isso, que ela então, representa. Como que é a comunidade? Eu escolhi esse nome Caduceu porque esse é o símbolo da contabilidade lá nos primórdios, assim, né? Que é aquele símbolozinho que tem um chapeuzinho, que vem lá do deus grego Hermes, então que traz a contabilidade na essência, que é uma comunidade que eu estou estruturando para atender pessoas que estão começando. Então, assim, o cara que está começando um escritório, não tem muita estrutura, que ele não consegue, não sabe fazer o básico, o técnico, sabe? Aquela coisa que tem muita dificuldade. Então, assim, é para estruturar mesmo e ajudar essas pessoas que estão saindo da graduação e falam assim, pô, eu quero empreender, mas eu não sei nada, igual eu saí da graduação. Por onde começar, né? Por onde começar. Porque, assim, na graduação de Ciências Contábeis, você aprende, tudo é lindo. Quando você vai trabalhar no escritório, não tem nada. Qualquer profissão. Absolutamente. A graduação não só te ensina a pensar, mas não, mas contabilidade é zero. É como você achava que você ia receber tudo bonitinho, igual você fazia lá, né? As coisas não são bem zero. assim. Contabilidade, o que você faz hoje no escritório de contabilidade é zero. O que você aprende. Toma um choque quando sai do mercado. É um choque. E a ideia é essa, e eu tenho uma outra estrutura, que é uma mentoria já para escritórios maiores, que são escritórios que já têm uma estrutura, uma quantidade de funcionários, e aí a gente pega essas empresas para alavancar, e aí é uma mentoria com 2 amigos que eu tenho, que são contadores também, que é o Daniel Segura e o Fabiano Azevedo. Então, legal. Cada um pega um pilar e a gente usa essa mentoria para alavancar esses contadores que querem justamente sair daquele nível básico e ir para um nível maior. Assim, é online ou é presencial? A gente está fazendo online, né? A mentoria é online, mas a gente, esse ano, está estruturando um conselho também. Então, a gente quer formar um conselho para participar das decisões também desses escritórios, e aí, tipo, de tempo em tempo, ir lá também no escritório, fazer uma visita, conhecer pessoalmente ali o que funciona para poder ajudar esses empresários. Como você fez para mudar seu dia para ter 48 horas para caber isso tudo, hein? Eu falo isso também no nosso dia, que quem empreende no Brasil é isso, né? Tem que correr, não tem jeito, né? Nosso dia tem que render, né? Na verdade, eu acabo falando muito sobre produtividade, né? Sim. Quando você aprende a organizar bem o seu tempo, estruturar bem a agenda, estruturar o que realmente precisa ser feito, o que você precisa delegar. Então, quando você faz tudo isso, você consegue dar conta. Você é mais eficiente, né? Não é fácil, mas esse é o caminho. Eu queria destacar essa questão da mentoria, achei muito interessante. Eu tenho visto no mercado esse movimento também e achei muito bacana essa sua iniciativa. Como que é essa mentalidade colaborativa, né? Porque você poderia muito bem pensar, não vou fomentar um concorrente nascendo do meu lado que vai, né, levar clientes. Não, pelo contrário, você está fomentando ele para crescer e enriquecendo o mercado. Então, isso é muito interessante. Então, eu não considero nenhum meu concorrente. Você se diferencia, né? Você sabe. Eu, assim, na verdade, como eu tive muita dificuldade no começo para aprender essa parte técnica,
tive muita dificuldade mesmo, porque na época que eu falei, mesmo os MBAs mais técnicos, eles não ensinavam na prática mesmo o que eu precisava fazer para dentro do escritório. Então, e as poucas pessoas que sabiam, elas retinham muito conhecimento. Então, eu me deparei muito com isso. Muito líder inseguro, que não quer passar a não bola, queriam passar, sabe? Então, eu tinha muito essa questão. E, no começo, por eu ter essa dificuldade, eu pensava isso justamente comigo. Falei, cara, o dia que eu aprender esse negócio, eu vou ensinar para todo mundo. Sim. E aí, isso foi Filha de professora? Filha de professora. Falei, não, eu vou ensinar isso para todo mundo. Então, eu comecei a dar muito curso, dei muita palestra, muito curso, comecei a estruturar curso, dei muito curso no SESCOM, no CRC. Então, assim, falei, cara, eu preciso ensinar as pessoas, porque não é possível que é o que eu falei, eu não considero eles meus concorrentes. A diferenciação que eu faço hoje, pouquíssimos escritórios conseguem fazer, mas tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Tem e é muita gratificante empresa. ensinar, né? Quem é seguro gratificante pra consegue quem fazer isso. ensina Você viu também. a dor no mercado também, né? Quando você teve essa dificuldade, você quis atender e acabar com essa dor de muita gente. Né? É porque, como eu lido com muitos alunos, né, e essa demanda veio reprimida deles, assim, poxa, você não me ensina, você me dá um curso, me mentora. Então, isso começou a vir deles mesmo, assim, sabe? Não era uma coisa que era até uma vontade minha, assim, começou a vir muito deles. Na pandemia, a gente chegou a criar alguns grupos de WhatsApp para ajudar pessoas. Esse grupo de WhatsApp depois virou um programa que chamava Delas e para Elas, que a gente fez um programa que era semanal. Então, a gente trazia muitas informações para mulheres, empreendedoras. Depois, isso se tornou uma empresa, e eu faço parte do conselho dessa empresa. Depois, virou um evento que a gente começou a fazer e levar esse conhecimento para várias mulheres também, mas aí com mais questões voltadas para a liderança, né, o empreendedorismo mesmo em si. E, assim, eu acho que está muito entranhado em mim essa questão de também querer ajudar as pessoas, querer que as pessoas melhorem. Eu acho que todo mundo evolui junto, o mercado evolui, todo mundo cresce. Concordo. É um propósito seu, né? Parece assim. Eu vi você falando do blog também, tem um blog que as pessoas escrevem, não é? Lá no meu site a gente tem um blog que a gente coloca conteúdos, né? E esses conteúdos no blog vão mais direcionados assim para quem busca conteúdo na internet, para os nossos clientes. E a gente acaba incentivando os colaboradores também a escrever para o blog, porque eu acho que isso ajuda também no desenvolvimento deles. Compartilhar a informação também. Bacana. E a gente falou muito sobre a questão da tecnologia, né, que você implementou dentro da empresa. Você considera que esse é o maior diferencial de vocês no mercado? Ou é a entrega completa? Qual que você para apontar? Qual é o maior diferencial? Então, estratégico aí. Então, eu sempre fui fã de tecnologia, sempre gostei. Eu e meu marido assim somos Apple maníacos, né? A gente adora. Surgiu uma coisa nova de tecnologia, a gente adora. Sempre gostei. Viaja para passear na loja da Apple. Desse modelo. Best Buy, fica vendo as tecnologias. Então, a gente gosta muito de coisas de tecnologia. E quando eu falei, né, veio aquela greve da PM, eu falei, preciso ter uma tecnologia que eu consiga trabalhar de qualquer lugar. Quando eu comecei a dar aula em vários estados diferentes, foi em 2018 também, eu precisava ter qualquer lugar, acessar tudo, o meu sistema. Então, não podia ser uma coisa remota ali, ligado num cabo, tinha que ser uma coisa na nuvem, em sistemas em nuvem. E com o tempo, eu fui percebendo que toda a tecnologia ajudava muito na produtividade. Então, quanto mais tecnologia eu colocava, mais produtividade a gente conseguia ter, né? E essa produtividade aumentando, o que eu pensei na contramão da maioria das pessoas? Vou pegar mais cliente, vou pegar um funcionário e vou colocar ele para fazer mais coisa. Eu pensei, não, eu vou colocar esse cara para ser mais analista. Então, se antes ele ficava lá digitando coisa lá, perdendo tempo, e hoje a gente só importa... Quem faz isso é o sistema hoje. O sistema faz isso hoje e ele se torna mais analista. Se tornando mais analista, ele é mais crítico, então ele consegue atender mais o cliente e dar mais feedback para o cliente, precisa melhorar isso daqui, e fazer mais reunião com o cliente, dar mais atendimento. Então, assim, por mais que a gente tivesse muita tecnologia, e tem muita tecnologia... Por exemplo, só os sistemas de auditoria, a gente tem 3 lá no escritório. A gente tem sistemas de compliance para clientes. Então, assim,
Sistema que ele só reconhece que a obrigação foi enviada quando elas colocam o recibo validado pela Receita Federal. Então, só naquele momento que ela realmente reconhece que foi enviado para poder baixar aquela obrigação. Então, eu percebi que, assim, que por mais que a gente tivesse muita tecnologia, eu precisava humanizar mais o nosso atendimento. Então, eu acho que essas duas coisas ficaram como muito importantes para a gente e ficaram como um diferencial. Por mais que a gente tenha muita tecnologia, a gente tem muita humanização. E aí, essa humanização, a gente, até o ano passado, fez algumas certificações do método Disney, Amazon, Apple, de atendimento. Então, a gente começou a focar também nessa questão do atendimento, encantamento do cliente. Cultura, trabalhar com esses outros pilares dentro do escritório. Então, trouxe toda essa pegada, porque eu amo a Disney também, né? Então, eu trouxe bem essa pegada de justamente isso, né? Poxa, trazer o cliente e o cliente ficar encantado com a gente e perceber essas duas frontes. Poxa, tanto na tecnologia ela se destaca, mas também com a humanização e atendimento também. É interessante como é que a gente equilibra isso hoje em dia, porque o mercado, ao mesmo tempo que ele pede a tecnologia, é como você falou, ele pede muito essa personalização, seja no personificação, né? Seja no marketing, seja no atendimento. Então, como é que a gente equilibra isso de uma forma até para custos e para otimizar processos, né? Isso se diferencia, você conseguiu, né? Esse com os equilíbrio, dois. né? Porque justamente isso, o que eu pensei foi nisso. Eu pensei assim, eu não preciso, porque hoje tem sistemas de contabilidade que eles trabalham 100 para 1. Um colaborador fazendo 100 empresas. Eu não faço isso, justamente porque eu não quero mecanizar o meu processo, eu quero humanizar o meu processo. Você tem que mecanizar até certo ponto. Até um certo ponto eu quero isso dali, mas assim... Pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. Isso é muito importante. Eu tenho muito essa percepção, né, que a gente trabalha com pessoas, né? E querendo ou não, se você parar para pensar, uma pessoa que empreende, como vocês empreendem, aquilo ali é a sua vida, é o teu sonho. Claro. Você imagina? Não dá para dissociar. Eu não estou lidando com uma empresa, eu estou lidando com o seu sonho da sua vida, que vai passar para os teus filhos, né? Então, ou seja, quando você traz essa percepção assim, cara, a pessoa está tirando, às vezes, todo o dinheiro que ela tem de investimento, de tudo, para começar um novo negócio. Arriscar, né? Arriscar tudo, né? Então, assim, eu preciso ser muito parceira e estar ali muito do lado, porque assim, é todo um sonho. Eu tenho uma cliente até que ela fala assim, isso aqui é meu bebê. Entendeu? Isso aqui é meu bebê, isso aqui é a minha vida. Então, assim, estou botando uma grana enorme nisso daqui. Então, assim, preciso fazer dar certo. Eu costumo falar que não dá para dissociar a vida privada da vida profissional. É a vida. Né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se ali não der prazer, não der o resultado para te deixar satisfeito, feliz, né? O que está fazendo, não faz sentido. A gente tem muito essa questão também das pessoas fazerem esse fit cultural com a empresa também. Então, quando a gente percebe que tem algumas pessoas que não têm esse fit, tipo de gostar de falar com o cliente, de atender bem... Então, assim, não se encaixa, a gente promove elas para o mercado de trabalho. Legal falar promover o mercado de trabalho, mas são os valores, né? Os valores têm que estar alinhados com o Então, assim, de vez em quando a gente tem reunião só para falar sobre cultura. Então, tem reunião hoje, a reunião é só para falar sobre cultura e firmar os nossos valores que a gente precisa ter aqui dentro, entendeu? Quando eu entrevisto alguém, assim, ou faço parte de um processo seletivo que vai ter alguma entrevista que as meninas me colocam ali, a primeira coisa que eu falo, cara, técnico, eu ensino. Eu ensino técnica, porque assim, eu posso pegar uma pessoa que não sabe nada, eu falo, cara, eu te capacito aqui dentro, você vai crescer, e assim, o céu é o limite para você. Agora, caráter, valores, isso é muito difícil, não dá, entendeu? Índole, personalidade não muda, né? Não muda. Dar uma lapidada, mas não muda. A essência fica, né? As pessoas, elas têm uma falsa sensação dessa, às vezes, que prefiro contratar alguém que já sabe. Eu não tenho essa não, porque como eu ensino e eu não retenho conhecimento, a gente investe, invista. O ano passado, a gente teve mais de 2.000 horas de curso de capacitação lá no escritório. Nossa, é bastante coisa. Muita coisa. Porque assim, eles têm metas de curso lá. Esse ano a gente está com... Gera coins. Gera, né? O coins também. Assim, agora, os seus cursos ou cursos? Não, são cursos, qualquer curso. Então, eles têm metas de horas. Vai chegar lá, você vai gravar.
levar os cursos para a galera. Não, não, a gente faz cursos internos lá. A gente tem o Neo Academy também lá. É completo, gente. É completo. Tô puxando para ela falar. A gente tem o Neo Academy lá, que são os cursos internos dentro do escritório. Mas, assim, eu sempre viso muito que eles façam... Porque esses cursos que eles fazem fora, em outros segmentos, assim, pegam certificados. Então, a gente pede os certificados das horas lá. Pelo menos 40 horas anuais eles precisam fazer de cursos. Mas, o ano passado, teve colaborador que fez 200, 300 horas de curso, entendeu? E aí, a gente até premiou o ano passado. Premiamos, fizemos na festa, que a gente gosta muito de festa lá também. Festa junina, qualquer festa, assim. Qualquer motivo a gente faz festa, aniversário. Então, no final do ano, a gente faz uma festa de confraternização e a gente celebra as nossas metas, a quantidade de clientes. A forma tributária teve uma festa ou um velório? Esse assunto é muito polêmico. Acho que vai durar mais uma hora. Aí a gente fez até premiação no passado. Eu falei, cara, vamos premiar a galera que fez muito curso, comprando televisão, tablet. Teve mais outros prêmios lá para quem... Reconhecer quem fez mais curso. Eles acharam super legal. Eu vou voltar agora para a Mônica como mulher e empreendedora, né? Sair um pouquinho da empresa. Como você se mantém motivada e energizada para tudo isso daí que a gente está conversando? Você falou um pouquinho do seu filho, vem daí a motivação? Ou a motivação é, como você falou, esse inconformismo de querer sempre provar que sabe fazer? Eu acho que eu tenho uma inquietude, sabe? Essa inquietude de sempre querer fazer alguma coisa, de nunca conseguir ficar parada. Então, eu tenho essa inquietude, mas eu tenho também muita disciplina, né? Então, Porque tem dias que a gente acorda e não está muito afim, né? Não, tem dia que não. E aí, como é que a gente... Como é que você faz? Esses dias eu até vi Dei uma olhada no seu Instagram, tinha uma coisa bem legal lá. Um Reels que você gravou. Na porta, vai chorar. Levanta. Hoje não vai dar tempo nem de fazer um drama. Mas tem muito isso também, né? Eu acho que quando você arruma muitas coisas para você fazer, você acaba dando um jeito de dar conta naquilo ali. E por muito tempo eu adiei a maternidade. Por medo disso atrapalhar a minha vida profissional, sabe? Então, eu tinha muito medo da maternidade atrapalhar a minha vida profissional. Então, eu falava assim que eu não queria ser mãe. E eu tinha colocado isso na minha cabeça. Eu falei, eu não quero ser mãe. Mas as pessoas perguntavam por quê? Porque eu não quero, porque não é meu perfil e tudo mais. E acabou acontecendo, né? Foi uma coisa meio sem querer. Eu acabei engravidando, sem querer mesmo. E ligou uma chavinha, né? E eu tive uma perda gestacional. E eu perdi esse neném. Depois que eu perdi, eu falei, cara, agora eu quero ter um filho. Você já era mãe, né? Assim, eu quero ter um filho agora. Então, assim, vou fazer tudo certo agora. Aí procurei nutricionista, não sei mais o quê, nananã. E aí eu me dediquei praticamente um ano, assim, para tentar engravidar e tudo mais. E aí, quando eu engravidei do meu filho, tirei praticamente muito tempo para me cuidar também, sabe? Então, fiz muito isso. Quando o meu filho nasceu, com 15 dias eu já estava fazendo reunião com o cliente. É assim. Já estava... Não, na maternidade. As meninas... Mônica, você dá para resolver isso aqui agora? Tá, estou aqui. E Theo, já nasceu? Já, está aqui dormindo. Tipo, tinha 5 minutos que o menino tinha nascido. Enquanto está mamando, então, a gente resolve a vida, Resolvi um monte de coisa. A Juliana, nossa primeira filha, eu conto que ninguém acredita. A Marilena nasceu, horas depois, aí eu fui no banheiro, saí, fui comprar uma água. Aí, quando eu chego no quarto, ela está com o notebook no colo, respondendo e-mail. Eu fui assim também. Mulher, né? Mulher. Não, meu filho nasceu de parto normal. Então, assim, deu 5 minutos, eu já estava... E ele nasceu, tipo, no dia 5, que era dia de pagamento de folha. Para contador, dia 5. E aqui, dia 5 era dia de pagamento de folha lá no escritório. Era 5 de outubro e eu estava organizando a feira do empreendedor do Sebrae. Então, eu estava com uma galera atendendo lá no Sebrae e as meninas, Mônica, sei o quê. Não, o menino já tinha nascido. Nesse meio tempo, você teve um parto, né? Tive um parto. Entendi. Vou ali ter um filho rapidinho da volta. Mas, assim, o meu filho, ele me ajudou muito nessa questão da produtividade também. Então, assim, eu preciso
resolver, porque no começo, quando ele nasceu, eu falei com as meninas, eu falei, olha, eu vou trabalhar o que der, o que eu conseguir, enquanto ele dorme e tudo mais. Depois que ele fez uns 4, 5 meses, a gente contratou uma babá, e aí ela ficava a parte da tarde, então eu tinha só a tarde para trabalhar. Então, eu falei assim, eu preciso ser o mais produtiva possível, então eu tive que trabalhar muitos mecanismos de produtividade para conseguir ser muito produtiva em 3 horas e fazer tudo o que eu fazia. Porque antes eu ficava 10 horas no escritório, saía tarde da noite. Exatamente. Quando a gente não tem filho, você sai tarde, não está nem aí. Mas hoje não, hoje 5 horas. Tem que caber ali. Hoje, 5 horas da tarde, eu quero já estar com meu filho. Então, assim, não, preciso resolver isso aqui, então tem que ser... As reuniões são mais rápidas, tudo é mais rápido, os e-mails são mais curtos. Ficando mais eficiente ainda, né? Você fica mais eficiente. E quais são os objetivos futuros para a empresa e para você como empreendedora? Então, objetivos futuros, assim, eu não tenho um objetivo de ser um escritório muito grande. Eu até as meninas se surpreendem quando eu falo isso. Eu não quero ser um escritório muito grande, porque quando você fica muito grande, parece que já vai ficando mais difícil você... Pode perder a essência, perder a essência, sabe? Eu não quero perder essa essência. Eu ia perguntar se ia franquear o seu modelo de negócio. Replicar, né? Replicar, tudo para bombar. Não, a gente dá mentoria, né? Ajuda. Né? Atende todo mundo. Ajuda os colegas. Eu não retenho informação, eu falo tudo, assim, sabe? Tudo que eu faço, os sistemas que eu uso, o que eu criei, como eu fiz, sabe? Não retenho 0 de informação. Às vezes a pessoa pode falar assim, você vai estar fortalecendo seu concorrente. Eu falo, cara, não tem problema, não tenho concorrente. São meus amigos, a maioria são meus colegas, ajudo. Então, não tenho essa perspectiva de crescer tanto em relação ao escritório, mas o meu objetivo é me manter sempre sustentável. E eu sempre penso muito, eu sou muito humana, assim, então eu sempre penso muito nos meus colaboradores também. Então, eu quero muito que eles se desenvolvam cada vez mais, né? Cresçam cada vez mais. E, assim, uma perspectiva que eu tenho maior assim, é justamente fomentar muito mais essa minha parte de ajudar as outras pessoas. Então, a mentoria, as aulas são algo que você vai investir para crescer mais. Então. E a empresa manter a qualidade dentro do porte. Né? Legal. E hoje você inspira muitas pessoas, né? Principalmente mulheres. Muito, muito. E, assim, é muito legal porque... eu acabo compartilhando muito conhecimento gratuito, às vezes algumas coisas bobas, assim, sabe, que eu compartilho com eles, assim, um modelo de contrato de prestação de serviço. Eu boto lá, o pessoal fica doido. Cara, outro dia eu botei 2.000 planilhas lá, eu falei, vou botar um link de planilha, que a galera ficou, cara... Tem um valor inestimável. Eu tenho um link lá também que tem não sei quantos mil e-books que eu coloco lá, eles ficam loucos. Pô, obrigado, cara. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse compartilhamento e inspiração, também tem muito reconhecimento e agradecimento. Então, isso fortalece um pouco, assim, sabe? Porque eu acabo ajudando e eles... né? A energia deles vem... Te retroalimenta, né? Então, isso para mim é muito mais gratificante, assim, do que dinheiro, do que qualquer coisa, assim, sabe? E é mais uma vantagem da tecnologia, né? Porque sem a tecnologia a gente não conseguiria alcançar tantas pessoas, influenciar positivamente tantas pessoas. Parece clichê, né? Mas o dinheiro é consequência, né? Se você faz tudo bem feito e bota energia naquilo, quer que dê certo, o dinheiro vem. Então, na verdade, é porque assim, eu não sou uma pessoa muito... Não é ambiciosa, assim, né? Eu não tenho grandes ascensões, assim. Não é uma ambição saudável, né? Eu assim, apesar de eu ter vindo de uma área... Quando eu fiz controladoria em finanças aqui na FCAP, eu vim pela controladoria. E aí, quando eu conheci a controladoria, eu falei, Deus me livre isso. Eu quero ir para finanças. Eu quero ir para finanças. Finanças é massa. E aí eu fui para o mercado, fui fazer um mestrado no mercado financeiro, mercado financeiro, me apaixonei pela finanças e tudo mais. E apesar de ter um modelo de controle muito grande lá no escritório, a gente tem sistemas, tem controle, a gente tem eu e meu esposo, meu filho, a gente tem uma vida financeira muito estável. Eu não tenho grandes ascensões, tipo, eu quero ser bilionária, guardar dinheiro. A gente quer ter uma vida boa, aproveitar a vida, viajar. Qualidade de vida. Eu vejo o meu sogro, por exemplo, com uma cultura um pouco mais fechada, de guardar dinheiro a vida inteira. Aí agora na velhice está cheio de dinheiro, cheio de imóvel,
Velho não aproveitou. Eu falo com ele, sogro, que você morrer, eu vou gastar o seu dinheiro todo. Vê se incentiva ele a gastar um pouco agora. Eu falo com ele, vamos viajar, vamos aproveitar. Então, eu tenho muito isso, assim, sabe? Então, mesmo quando, às vezes, eu vou dar uma palestra em algum lugar, eu faço questão, às vezes, de levar meu filho, meu marido, eu falo, cara, vamos, a gente estende, fica uns dias a mais, a gente conhece o lugar, a gente passeia. Então, é um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Então, assim, eu não tenho essa grande ambição de ficar juntando dinheiro e guardando dinheiro. Eu quero ter uma vida boa, dar uma vida boa para o meu filho e a gente também aproveitar e curtindo a vida. Então, assim, meus pais sempre foram muito assim, né? A gente... É criação, né? A gente teve sempre uma vida boa, escola boa, saúde boa, aproveitando a vida, assim, não esbanjava dinheiro, mas aproveitamos. Tinha uma qualidade de vida aproveitando, né? Então, eu tenho muito isso. Então, assim, não tem ascensões. Se eu quero ter uma empresa com 1.000 clientes, 200 funcionários, não tem esse tipo, não. Porque eu sei que, às vezes, acaba que você perde a essência e aí você vai perdendo qualidade. Perde o sentido, né? Perde o sentido. Sim. Nosso tempo está chegando ao fim, então vou pedir o seu conselho final agora para as empreendedoras, principalmente. O que você diria aí para quem está começando, para quem está empreendendo? Qual conselho você daria para o nosso público? O primeiro conselho que eu dou é o seguinte. Para quem não se especializou em alguma coisa, sente falta, busque esse conhecimento, que eu acho que o conhecimento técnico ele é muito importante. Não adianta você querer vender e fazer marketing, e se você não tiver a base, né, o técnico mesmo, para poder entender do teu negócio, entender do que você está fazendo, eu acho que isso é muito importante. Porque, assim, não adianta você chegar lá, investir uma grana com publicidade, propaganda no Instagram, contratar influencer, porque eu vou fazer isso, vai bombar, e aí chega lá, sua precificação está errada, teu custo tá majorado, e aí você vai vender o almoço para comprar janta. Então, eu acho que conhecer o técnico, saber o básico ali para o teu negócio, né? Se qualificar para você entender do teu negócio, isso é importante. Ter uma parceria de um escritório, porque, assim, o empresário que entende que o contador é um mal necessário, ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado ao fracasso. Porque, assim, se você não entender que a tua área fiscal, a tua área contábil, a tua área que envolve a contabilidade é teu parceiro, e se ele não for teu parceiro, alguém que você precise e possa contar e te ajudar nas suas decisões, você não vai muito longe. Então, isso é um outro ponto. Tem que andar de mãos dadas. Tem que andar de mãos dadas. Eu falo que é o contador e o advogado. Você tem que ter os dois ali andando saúde, eu acho, né, para manter vivo. Numa parceria que tem que acontecer. E também essa questão da mentoria, né? Eu falo que nas narrativas das grandes histórias, todas as pessoas têm um grande mentor por detrás, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de Harry Potter, né? Ele tinha um mentor lá, né, que era Dumbledore, por detrás o tempo todo, na jornada dele ali, mostrando quais eram os caminhos, e depois, por um longo caminho, você vai encontrando outros mentores também. Então, hoje, apesar de eu ser uma mentora, eu também tenho uma mentora por detrás que fica ali sempre me ajudando. Então, isso também é importante, porque, às vezes, a gente tem alguns sonhos e você não sabe materializar esses sonhos e transformar eles em metas, né? E no livro do Pequeno Príncipe, ele até fala isso, né? Que o sonho, quando não tem meta, ele é só um sonho. Então, assim, eu sonho em ter uma empresa, mas você não escrever ali 20 passos para você Desenhar fazer aquilo, desenhar aquele caminho e saber o que você precisa fazer, não vai conseguir. Então, assim, se você não consegue e está procrastinando nisso, talvez um mentor ali para te ajudar a colocar aquilo tudo num papel é igual um orientador na dissertação, na tese, né? A pessoa está ali, esse aqui, agora é esse caminho, agora é esse. Com certeza, você encurta o caminho. Você encurta muito o caminho. E quando você está perdido, né? Você dá uma direção, aí te dá uma direção. Bom, infelizmente legal, adorei. chegamos ao nosso final, né? Dá para ficar aqui batendo papo mais algum tempo, né? Bom, a gente agradece muito a sua presença aqui, da Mônica Porto. Foi muito enriquecedor, eu cheguei aqui para bater um papo com a contadora especialista, né? E saí conhecendo uma empreendedora de mão cheia, né? Com certeza. Obrigada, Mônica. Foi muito enriquecedor.
Obrigada, adorei então, também a nosso gente bate-papo. finaliza aqui o segundo episódio do NBS Cast, em parceria com o FUCAST e a FUCAP Business School, que está entre as 5 melhores escolas de gestão do Brasil. Beleza? Valeu! Valeu. Valeu.